Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte deste programa, internauta que nos segue. Hoje a palavra de Deus nos conduz a refletir sobre o serviço verdadeiro. Em tempos de competição e busca por destaque, o Senhor nos lembra que a grandeza cristã nasce da entrega. Por que nós temos o ofertório na missa? Para que nós possamos com ele nos entregar ao Pai. O pão e o vinho que são entregues no altar como oferendas, como oblatas, que depois se transmuta, se transubstancia no corpo e no sangue do Cristo, que é ofertado pelo sacerdote como sacrifício ao Pai, nos lembra que no altar também nós devemos nos entregar. Porque o altar é lugar de humildade, como falamos ontem desta virtude. O altar representa Cristo. Cristo é o sinal mais eloquente da humildade que esse mundo já viu. Ele não se apegou à sua condição divina, mas se anulou, se rebaixou para vir fazer essa grande solidariedade conosco na carne, na realidade mais difícil da nossa vida. O Senhor quis ser um de nós. Por isso nós queremos neste dia, nesta manhã bonita de quarta-feira, olhando para São José, pedir também esse dom da entrega. São Gregório Magno, no século VI, dizia: quem governa deve servir mais do que todos. Ou seja, o Papa deve servir mais do que todos, o Bispo mais do que todos, o Padre, o Diácono, os ministros da comunhão, os ministros da música, do canto, aqueles que servem a igreja, os sacristãs, os que acolhem, os que limpam a igreja. Todos nós servimos. E quanto mais alto o nosso cargo, mais nós devemos servir. Vocês imaginam se os nossos políticos, os nossos homens da República compreendessem isso aqui? O Brasil seria um paraíso. Se todos aqueles que estão nos cargos políticos, no exercício dos tribunais de justiça, nas câmaras municipais, estaduais e federais, se todos estivessem ali, sentados naquelas cadeiras como servos, sem desejar corrupção, sem querer levar a melhor, sem ficar fazendo arranjos que beneficiam seus interesses, o mundo seria outro. Quanto mais alto é o cargo público, mais deve ser o que ocupa um sinal de amor, de serviço ao povo de Deus. Isso nem sempre acontece, mas nós precisamos falar disso porque muitos levam isso muito à risca. Nós conhecemos no mundo da política, no mundo empresarial, no mundo dos negócios, pessoas que são detentoras de grandes somas de riqueza, mas que não atrelaram seu coração a isso e, portanto, continua servindo, doando. Como isso é bonito para o coração de Deus. E São Gregório lembrava que a autoridade cristã não é poder, mas responsabilidade. Então, a gente não pode olhar para o Papa, para o Bispo, para um sacerdote, o pároco, o reitor do seminário, como alguém de grande autoridade que não tem responsabilidade. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade e mais amor ao serviço deve ter no coração. Isso nós precisamos aprender na igreja. Nós precisamos olhar
para os nossos sacerdotes que se dedicam diariamente ao povo como servidores, antes de uma autoridade que os investiu no poder sacerdotal. O padre é um servidor, o bispo da mesma forma, o diácono, o ministro da comunhão, da música, da palavra, todos são servidores. O padre que visita, que escuta, que celebra, que zela pelo seu povo, vive essa lógica do serviço escondido. Às vezes eu fico pensando, as pessoas dizem, o nosso padre é tão bom, é excepcional. E as pessoas olham como se isso fosse algo extraordinário. Não é. Ser um padre bom, ser um bispo bom, dedicado, pastor, que doa o coração pelas ovelhas, isso não é extraordinário, gente, isso é ordinário. Isso é o que deve ser cada sacerdote, cada irmão que serve o povo de Deus como pároco, como vigário, como reitor do seminário, como padre que forma nos seminários. É isso, não é nada extraordinário, é ordinário. São João Maria Vianney afirmava: o sacerdote não é para si mesmo, ele é para vós, é para Deus. E essa entrega nossa a Deus passa pela entrega aos irmãos. E essa entrega silenciosa revela o quê? O coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo é o modelo dos servidores. Assim, a Quaresma nos convida a revisar nossas motivações. Servimos por amor ou por reconhecimento? Ajudamos esperando o retorno ou simplesmente porque é bom? Nós precisamos responder a isso. Santa Teresa de Calcutá, que todos nós mais velhos conhecemos na mídia, o seu rosto, o seu ser, a sua dedicação, ela ensinava que o verdadeiro serviço, ele nasce da oração. Se o padre não reza, o que ele faz fica insosso, fica sem gosto. Por isso que não é difícil você encontrar um padre que fica dando coice ali no altar, brigando com as pessoas durante a missa, pregando de maneira vazia, criando dificuldade com as pessoas, impacientes, rezando de qualquer jeito as orações do missal. Isso é sintomático, é sinal de que o serviço não está nascendo do coração. Porque quando o servo de Deus reza, o serviço é diferente, o serviço é ungido. A gente precisa colocar no coração esta prioridade da oração em tudo que a gente vai fazer. E Santa Teresa de Calcutá arremata: sem Deus não podemos servir com alegria. Então, quando a gente vê o bispo, o sacerdote, o ministro da comunhão, o diácono, com o rosto amargo, parecendo que chupou limão, é sinal que a oração está fraca. Mas eu falo isso primeiro para mim, que às vezes me acontece isso. Estou falando para os outros, não estou falando para mim. Quantas vezes a gente tem que subjugar a nossa miséria humana para que esses aspectos ruins não saiam de dentro de nós e atrapalhem a consciência do povo e aquilo que o povo espera de nós. Talvez você esteja cansado de servir na igreja sem ser valorizado. O padre nunca te agradeceu, o bispo nunca te viu. Hoje o Senhor lembra: Deus vê o que está escondido. Não importa, meu prezado ouvinte, se você é valorizado ou não é no seu trabalho na igreja, na catequese, nos serviços do cotidiano da paróquia. O importante é estar escondido. Nada do que é feito com amor se perde. Aquilo que a gente faz com amor, Deus guarda. Guarda, às vezes, fora do olhar humano, porque o olhar humano é pequeno.
ele não consegue alcançar a grandeza daquilo que a gente é e que a gente vive. Servir com o coração é transformar o cotidiano em oferta, cuidar da família, trabalhar com honestidade, escutar quem precisa, rezar pelos outros. Lembrando São José, homem silencioso e fiel, ele é modelo desse serviço discreto. Ele não buscou protagonismo, mas sua vida sustentou a história da salvação. Nós, sacerdotes, não precisamos do reconhecimento de ninguém. Importa que a gente faça as coisas como Deus quer e fica com Deus. Se o bispo vai elogiar, se as pessoas vão elogiar, isso é outro departamento e a gente não pode correr atrás disso. Nós devemos correr atrás da verdade e fazer tudo conforme o coração de Deus. Evangelho de hoje, Mateus 20, 17 e 28. Neste texto, Jesus anuncia sua paixão e depois ensina aos discípulos: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que vos serve. Então, o serviço é que torna a gente grande. O serviço é que nos aproxima realmente de Deus, o serviço desinteressado, o serviço amoroso. E a comunidade, a paróquia, a nossa comunidade é esse lugar do nosso serviço, o serviço da evangelização, da catequese, do anúncio, da liturgia, da caridade para com os pobres, da evangelização nos lugares mais difíceis. Então, a gente se torna grande quando a gente serve. E Jesus é grande porque ele é o modelo do servidor. Cristo serviu em extremis, em extremo, ao extremo de dar seu corpo em imolação na cruz do Calvário. E nosso Senhor acrescenta ainda mais. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Eu creio que este tema, ele tem essa ressonância muito grande, poderosa e profunda na vida do próprio Senhor, que deu a vida por nós. Dileto e amado irmão e irmã, o Evangelho revela para mim e para você, nesta manhã de quarta-feira, a lógica do reino. A grandeza passa pela entrega. Uma alma grande é aquela alma que se entregou e tudo por Deus fez, sem querer nenhum elogio, sem ficar angustiado porque alguém não te viu naquilo que você faz. E a gente sabe o quanto as pessoas são sensíveis, por isso que tem padre que fica agradecendo o tempo todo na missa, agradece aos festeiros, agradece aos doadores, agradece. A gente tem que fazer isso, mas não precisa ser aquela coisa tão incisiva, porque quando nós doamos as coisas à igreja, quando nós servimos a Deus, nós devemos fazer de todo o coração. Nesta quarta-feira, eu e você somos convidados a transformar nossas atitudes em serviço humilde e generoso. Assim seja. Amém. Meu dileto e amado irmão e irmã, vamos orar em espírito dentro deste tema de hoje. Senhor Jesus, ensina-nos a servir como tu serviste. Livrai-nos da busca do reconhecimento e dá-nos a alegria da entrega silenciosa. Abençoa, Senhor, os sacerdotes que cuidam do teu povo e sustenta-os na fidelidade. São José, valei-nos, guia-nos no caminho da humildade e da obediência. São Padre Pio, ensina-nos a dizer sempre:
Fica conosco, Senhor, assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão dele, São José, venha sobre você e os seus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, dileto e amado ouvinte. Se inscreva no nosso canal, se ainda não o fez, compartilhe o nosso programa, como muitos já o fazem. E logo mais às 20 horas nós teremos a oração da noite aqui no canal do YouTube. E alguma das nossas rádios conveniadas também veicula o programa Oração da Noite. Fiquem em paz.